Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta ao nosso encontro semanal Conhecendo a Palavra. Vamos, como sempre fazemos, pedir a Maria, a Mãe do Verbo Divino, que esteja conosco, que ilumine os nossos corações e que peça que o Espírito Santo venha nos preparar para, como uma terra fértil, receber a semente da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Verbo Divino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos continuar hoje o nosso estudo, a nossa exegese, a nossa interpretação da famosa passagem do Evangelho, o relato de São João, capítulo 4, em que Jesus encontra a mulher samaritana. Então, hoje nós temos a segunda parte, já falamos na semana passada a nossa primeira parte. Então, lembrando a nossa frase aqui: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. Pois bem, meus irmãos, na semana passada nós nos detivemos em falar sobre a relação entre os judeus e os samaritanos, e hoje nós vamos ver esse encontro de Jesus e a mulher samaritana sob a perspectiva dela, da mulher samaritana. Então vamos ver como era a vida dessa mulher e o que esse encontro com o mestre impactou a vida dela e a vida dos demais moradores da cidade samaritana onde ela vivia. Pois bem, então vamos começar aqui a nossa leitura e os textos em vermelho são os que nós vamos tratando. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 4, versículos 6 a 15. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, lembrando que Jesus vinha da Judéia, de Jerusalém voltando a Galiléia, para a cidade de Cafarnaum, onde ele vivia, e teve que passar pela Samaria. Então encontrou a mulher no poço de Jacó, na cidade de Sicar. E diz aqui que era isto quase a hora sexta. Já vamos falar sobre isso. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E aqui eu já me antecipo fazendo um comentário. Vejam vocês, essa mulher, ela era desprezada, e a gente vai ver o porquê, vamos insistir muito nisso. Ela era desprezada pelos demais moradores da cidade. Ela era vista como uma mulher de má fama. Então, o que ela teria a perder de falar com um judeu? Mesmo os judeus não se dando com os samaritanos, será que os outros moradores da cidade iriam recriminá-la por isso? Já recriminavam por tantas outras coisas? O que ela teria a perder? O que eu enxergo aqui é que essa foi uma autodefesa dela, porque já era uma mulher tão machucada e ele era um estranho, então ela não queria compartilhar a vida com mais ninguém. Ela não queria dar uma abertura para mais ninguém. E quantas vezes isso acontece na vida de cada um de nós? Por isso a riqueza dessa passagem do Evangelho, porque nós muitas vezes nos colocamos na situação da samaritana. Quantas vezes estamos machucados, quantas vezes estamos fragmentados, quantas vezes nos julgaram, nos ofenderam, nos condenaram, nos puniram, e nós não queremos nos abrir com ninguém. Então ela, de uma certa forma, estava se preservando, se fechando, para não deixar Jesus entrar na vida dela. Mas isso não foi o suficiente e aos poucos ele vai fazer com que essa mulher ceda e vá abrindo o seu coração. Ok? Então, um pequeno comentário. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe,
Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ok? Então vamos ver agora essas outras passagens em vermelho. Essa aqui a gente já tratou, em que fala que Jesus, sendo samaritano, ela teoricamente não poderia falar com ele. Já falamos que isso não teria nada a ver, porque ela já era tão recriminada que isso não seria motivo de uma nova recriminação. Ok? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, diz nesse texto que nós lemos que era a hora sexta. Normalmente, os judeus e os povos antigos começavam a contar as horas do dia a partir do nascer do sol, que se dava perto das 6 horas da manhã. Então, eles contavam, a hora primeira era 1 hora depois das 6, então era às 7 horas. A primeira hora que eles começavam a contar do dia era às 7 horas. A segunda hora era às 8 horas, a terceira hora era às 9 horas. Então, aqui embaixo, a hora sexta, a contar de 6 horas da manhã, quando tinha o nascer do sol, 6 horas a mais, 12 horas, meio-dia. Um horário de muito calor. Então, eu lhes pergunto, quem era a pessoa que sairia de casa na hora mais quente do dia para pegar água num poço e voltar carregando um balde cheio, um cântaro cheio até em casa? Ninguém faria isso, iria num horário mais fresco, ou mais cedo, ou no final da tarde. Por que essa mulher escolheu esse horário? Porque com certeza ela não encontraria ninguém. Ela não esperava encontrar ninguém, né? Então ela até se assusta de encontrar um judeu ali. Mas ela queria não encontrar ninguém, porque as pessoas só recriminavam, as pessoas só julgavam. Então imaginem vocês uma mulher que era vista como a amante de vários homens, como ela não deveria ser vista pelas outras mulheres, provavelmente as esposas desses homens, né? Então ela já devia ser julgada por demais. Então ela escolhe o horário mais quente do dia, né? Meio-dia, para ir recolher a água. Depois ela fala sobre a profundidade do poço. O Poço de Jacó, segundo uma medição que foi feita em 1935, tem cerca de 45 metros de profundidade, escavado dentro da rocha. Seria inacessível sem um recipiente para retirar a água. Tá? Então, isso ela fala para ele, o poço é muito fundo, o senhor não tem um recipiente para retirar, como é que vai fazer? E aí, lembrando aquilo que eu falei também no nosso encontro passado, que esse texto que eu copiei para vocês fala Senhor, ela o chama por Senhor. Hoje eu vou utilizar duas Bíblias, eu vou utilizar a Bíblia de Jerusalém e vou utilizar a Bíblia da Ave Maria, ok? Então, Jerusalém e Ave Maria. E nos dois textos, ela chama Jesus por tu. Aqui, por exemplo, aqui no capítulo 4, versículo 8, versículo 9, diz assim, como sendo judeu, tu me pedes de beber. E aqui também, na Ave Maria, capítulo 4, versículo 9, aquela samaritana lhe disse, sendo tu judeu, como me pedes de beber? Então, algumas versões falam Senhor, outras falam tu, uma intimidade maior. Ok? Então, vimos aqui a questão também da profundidade do poço, que dificultava. Jesus não poderia retirar, segundo o pensamento dela, ele não poderia recolher a água sem ter um recipiente, e ele estava viajando. É aí que eu faço aquele comentário, né? Por que dizer que os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos? Eles teriam recipiente para retirar a água? Será que Jesus precisaria de alguém para retirar a água para ele? Isso nós vamos ver no nosso próximo encontro, ok? Mas, a meu ver, realmente não era. Isso foi apenas um pretexto para ele poder entrar na vida daquela mulher. Vamos seguir. A samaritana tinha os olhos limitados às questões materiais. Em primeiro lugar, o poço era fundo. Então, essa já era uma dificuldade. Você ou o Senhor não vai ter como pegar a água lá no fundo. Como se Jesus estivesse preocupado com isso. Apesar de estar realmente humanamente cansado, né, fatigado, como diz o texto, com sede, provavelmente.
Jacó já tinha feito algo de extraordinário para a vida daquele povo, ao furar a pedra, beber da água e dá-la aos que precisavam dela. Ok? Então, ela se contentava com esse tipo de pequenez. Um poço material era o que ela precisava, matar a sede do dia a dia era o que ela achava que precisava. Mas a essencialidade da vida dela, da vida espiritual dela, estava completamente seca. Ela podia encontrar um poço cheio de água, mas o poço do coração dela era um poço seco. Ok? E é aí que Jesus vai trabalhar. O poço da vida da mulher era limitado e a água da vida não existia em seu coração. Então, se nós formos ver com a linguagem do livro do Apocalipse, o rio de água da vida que brota do trono do Pai e do Filho, ou do trono de Deus e do Cordeiro, é o Espírito Santo. Então, não havia o Espírito Santo na vida daquela mulher. E aí alguns dirão assim, alguns mais atentos, não, diácono, mas ainda não tinha havido a revelação do Espírito Santo. É verdade, mas nem por isso o Espírito Santo deixava de existir. O Espírito Santo, como pessoa trinitária, como pessoa da Trindade, sempre existiu. Existe na eternidade, junto com o Pai e com o Filho. Então, as pessoas já eram convidadas a terem essa água da vida dentro de si. E é isso que Jesus diz, olha, o seu poço é um poço seco. Você não conhece o Espírito Santo, você não vive o Espírito Santo. E o que eu estou te oferecendo é o Espírito Santo, para que ele venha e encha o poço do teu coração, acabe com essa secura e te dê sentido de vida. Isso é o que acontece na proposta de Jesus. Só que aquela mulher se limitava às questões materiais, aquilo que os olhos dela podiam ver, não o que o coração dela podia sentir. Nunca ninguém tinha despertado nela esse conhecimento profundo e espiritual. Como ela nunca tinha bebido dessa água, como ela não tinha feito a experiência do Espírito, como ela não conhecia, não estava aberta para a ação do Espírito, sua vida se restringia a se levantar todos os dias e tentar matar sua sede de vida junto às migalhas que recolhia do poço de Sicar. A vida dela era uma vida de migalhas. Jesus ofereceu um banquete, porque até então ela só comia migalhas. Ela saía de casa todos os dias, desanimada, explorada, fragmentada, sem esperanças, ia até aquele poço recolher água, no horário mais quente do dia para não encontrar com ninguém, tinha que voltar carregando aquele peso, que talvez o peso do cântaro cheio de água fosse menor do que os pesos que ela já carregasse na vida dela, ia para casa, provavelmente vivia sozinha, não vivia mais com os pais nem com parentes, porque a gente vai ver mais para frente que ela tinha se envolvido com outros homens, então ela não tinha nenhuma casa que fosse propriamente dela, um marido que ela pudesse dizer que era dela, e ela voltava todos os dias assim, sozinha, mal querida, mal amada, e ela voltava para casa carregando essa água, e por isso Jesus diz, se você beber dessa água, amanhã você terá sede de novo, vai ter que voltar aqui. Mas a água que eu posso te oferecer, essa fará com que você nunca mais tenha sede, porque ela vai complementar a sua vida. Ok? Mais uma vez que o sol se punha, ou seja, que acabava aquele dia, a sua sede voltava, porque não havia nela nem amor, nem esperança de ser vista. Ela não se sentia digna de ser amada mais. Ela já tinha sido tão usada, tão explorada e tão enganada, que ela não se achava mais merecedora de nada. As pessoas só a julgavam, ninguém a amava, ninguém a cuidava dela, e muito provavelmente as orações que ela fazia para Deus, ela não recebia resposta. Então ela vivia amargurada por causa disso. E ela precisava se levantar no dia seguinte e voltar ao poço para encher de água o seu cântaro, o seu vaso, e voltar novamente para casa para esperar o dia seguinte e voltar lá outra vez. Ou seja, como nas nossas vidas, às vezes a gente vai enchendo de penduricalhos que não são essenciais e vai vivendo assim, cada dia, como se fosse, por exemplo, um alcoólatra que todos os dias tem que satisfazer a sua necessidade tomando um copo de bebida alcoólica, de cachaça ou de cerveja, do que quer que seja. Então ele precisa viver isso todos os dias
e no dia seguinte precisa de novo, e no dia seguinte precisa de novo, e nunca está satisfeito, e nunca está preenchido, certo? A mulher, ela tinha esse problema também. Ela não tinha na vida dela nada que lhe desse sentido. Como tantos de nós, ela carregava uma cruz pesada. Havia um problema e ela estava sozinha e vazia. Sentia o silêncio de Deus. Como nessa estátua aqui, né? Essa estátua, ela tem esse buraco no meio e a própria pessoa olhando para dentro, vendo que dentro dela há um vazio existencial. Então era o vazio de Deus. Faltava Deus na vida dela. Então ela olhava para dentro e só encontrava um poço vazio, algo oco, né? Sentia o silêncio de Deus. E quantas vezes, mesmo na história da igreja, a gente vê santos que sofreram com esse silêncio, né? São Francisco mesmo. Tem um episódio na vida dele em que ele queria que Deus falasse com ele, Deus não falava, e Francisco sofreu muito com esse silêncio de Deus. Então ele que foi um santo, imagine nós que estamos ainda lutando pela nossa santidade, né? Somos essa mulher que a cada dia ia até o poço para tentar satisfazer o seu vazio existencial. Mas ela ouviu da boca de Jesus que era possível mudar sua vida, receber uma água, ou seja, o Espírito Santo, vinda de um poço que faria com que nunca mais sua vida fosse vazia de sentido. É isso que Jesus estava oferecendo a ela, né? Ele falou, eu posso te dar uma água que vai acabar com esse teu sofrimento. A sede acabaria e ela seria alguém, porque até então ela não tinha sido ninguém. E ela ficou sedenta dessa nova água, ela começou a ficar com curiosidade, né? E à medida que Jesus vai se apresentando e vai botando para ela, vai expondo na frente dela o que era a vida dela, ela foi vendo que podia confiar e ela vai se abrindo e ela vê que há uma possibilidade, uma saída para a vida dela. Poderia até quebrar o cântaro, pois o poço de Sicar não lhe saciaria mais. Então, quando ela termina esse dia, ela vê que não há mais necessidade de se enganar procurando a felicidade naquele poço que só a satisfazia por um dia. Então, aquele vaso que a princípio ela diz que seria necessário para que Jesus pudesse beber da água, então que ela naquele momento ela era mais do que ele, porque ela tinha algo com que tirar a água do poço e ele não tinha nada, na verdade ela vê que aquele vaso não valia de nada, porque o poço que interessava era Jesus que tinha. Então, às vezes, a gente se prende ao que nós temos, achando que isso é o mais importante, né? Que isso é o essencial, isso que deixa os outros com inveja, quando na verdade não é nada. Que aquilo que realmente nos interessa, aquilo que nos é essencial, está em Deus, né? Então, é isso que a mulher percebeu. Ali, naquele poço, naquele local, não haveria, a partir de então, nada mais a ser buscado. Ela receberia a água que jamais para de brotar. Ok? Continuando, ainda no relato de São João, capítulo 4, versículos 16 a 19, disse-lhe Jesus, aí é bem interessante essa parte, vai, chama o teu marido e vem cá. Então Jesus está começando a avançar no papo com ela. Primeiro ele pediu da água, ela disse que ela era samaritana, ele era judeu, e ele fala, olha, essa água não vai te satisfazer, mas se você me pedir, eu posso te dar a água da vida eterna. E ela diz, mas como se você não tem um vaso, né? E aí Jesus chega e fala para ela, ó, vai lá e chama o teu marido para vir aqui, como se ele não soubesse da vida daquela mulher. Ele sabia da vida da mulher. E a mulher respondeu, muito provavelmente com muita vergonha, né? Mas principalmente com muita coragem e dizendo a verdade, como numa boa confissão, né? Ter coragem e dizer a verdade. E a mulher respondeu dizendo, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Então vejam que interessante, né? Aqui é muito interessante. Jesus provoca para que ela se abra aonde era a razão da dor dela.
Ele já sabia, ele chegou, olhou, bateu o olho, escaneou. Esse é o problema dessa mulher. Ela com vergonha, ela cheia de barreiras, cheia de restrições, e ele vai quebrando essas barreiras. E aí ele entra então no assunto que precisava haver uma cura. Era a cicatriz que essa mulher carregava, o peso que ela carregava. Então ele fala, mas para ele não chegar e falar de cara, olha, o teu problema é esse. Você teve 5 maridos, o que tem agora não é teu, e você é isso, isso, isso. Não, ele deixou que ela falasse. Por isso, aqui eu vejo claramente como se fosse uma confissão, né? Em que Deus nos dá a liberdade e Ele quer que nós falemos, né? Então, quando nós chegamos na frente de um padre, de um sacerdote para nos confessar, não é o padre que vai chegar e falar, você fez isso, você fez isso. Não, nós é que temos que falar, padre, pequei porque fiz isso, isso, isso. Então, dando a ela a possibilidade de ser curada, ok? Então, vejamos aqui essa questão dos 5 maridos, que isso é crucial no nosso encontro de hoje, para sabermos por que essa mulher sofria tanto. Os homens na vida da samaritana. A mulher foi sincera com Jesus. Devia estar com vergonha, mas disse a verdade. E isso agradou Jesus. 5 homens haviam passado por sua vida, com possíveis falsas promessas. E havia outro naquele momento. Então vejam só, 5 homens haviam passado e havia outro naquele momento. 5 que passaram com um no momento, 6 homens já haviam entrado na vida daquela mulher. 5 já haviam entrado e saído e havia um naquele momento. Lembrando que 6 é o número bíblico da imperfeição. Ou seja, provavelmente chegou um primeiro homem lá, casado, tá? Porque Jesus diz aqui, né? E o que tens no momento também não é teu. Então, provavelmente, nenhum dos 6 foi dela. Provavelmente, todos deviam ser casados. Chegavam para ela prometendo que iriam cuidar dela, que iriam amá-la. Principalmente o primeiro deve ter feito isso, prometendo a ela que iria se separar da mulher, porque ela era a razão da vida dele, como a gente conhece vários casos hoje em dia assim. E ela acreditou. Ele deve ter falado que ia dar uma carta de divórcio, porque na época o marido poderia dar uma carta de divórcio para a mulher e se casar com outra. E deve ter prometido, e quando ela abriu o coração dela, ele já tinha entrado na vida dela, ele foi embora. Ela ficou machucada. Aí veio o segundo, provavelmente fez a mesma coisa e ela ficou machucada. Veio o terceiro, fez a mesma coisa, ela ficou machucada. Provavelmente a partir do quarto ela já não tinha mais confiança. Aí veio o quarto, veio o quinto, e agora ela já estava no 6º. Então vejam vocês, 6 homens, provavelmente todos casados, passaram pela vida dessa mulher, e ela era sempre a amante. Como vocês imaginam que as mulheres da aldeia, da cidade, a encaravam? Como uma prostituta, como uma mulher que assediava o marido das outras, como uma mulher que não cumpria com a lei de Moisés, né? Porque desejava o marido da outra, ainda que a lei fala desejar a mulher do teu próximo, mas a gente pode entender também a mulher desejando o marido da outra, né? Então era uma vida de imperfeição. 6 homens que passaram pela vida dela e tornaram a vida dela uma vida de sofrimento. Ninguém trouxe amor para essa mulher, ninguém trouxe segurança para essa mulher, ninguém trouxe proteção para essa mulher, ninguém trouxe realização para essa mulher. Ela foi usada o tempo todo. Então, uma vida de imperfeição. A vida dela era incompleta e vazia. Ela fora sempre usada, era um objeto, não uma mulher. Não sabia o que era o amor de verdade. Era sempre a segunda, a outra na vida daqueles homens. Quantas vezes devem ter debochado dela, quantas vezes foram rudes com ela. Então, quantas vezes as mulheres devem ter sido grosseiras, devem ter batido nela, dado tapa, acusado, devem ter rido dela. Como é que será que os outros homens da cidade a viam? Talvez como uma mulher fácil, como uma mulher que eles pudessem utilizar para ter um prazer temporário, passageiro. Então aquela mulher se arrastava, aquela mulher não vivia. Ela já estava completamente entregue à dor e ao sofrimento. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte,
Monte Garizim, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, porque assim os judeus pensavam. E os samaritanos pensavam que se adorava no monte, como até hoje os samaritanos adoram no Monte Garizim. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem. E esse termo a hora aqui, muito utilizado por São João, o evangelho da hora, é no sentido do momento da graça, a hora da graça, o kairos. Né? Não é o tempo cronológico, a hora terceira, a hora quarta, a hora quinta, como a gente viu antes ali, a hora sexta ou meio-dia. Né? É interessante, a gente passou por isso. E naquela passagem que eu botei para vocês ali, fala na hora sexta, mas aqui vamos ver aqui, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, diz assim, chegou então uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto da região que Jacó tinha dado a seu filho José. Jesus sentou-se junto à fonte, era por volta da hora sexta. Então a Bíblia de Jerusalém utiliza o termo hora sexta. Aí ela tem uma nota de rodapé que fala o que é a hora sexta. Mas a Bíblia da Ave Maria, ela já vai dizer, e Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço e era por volta do meio-dia. Então a Ave Maria fala claramente que é meio-dia, a Bíblia de Jerusalém, mais apegada ao texto hebraico, vai falar hora sexta, que era o costume dos israelitas falar, ok? Então vamos seguir aqui. Crê-me que a hora vem em que neste monte, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, então novamente o termo de São João, o momento vem, o tempo da graça vem, o kairos vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos ver tudo isso aqui. A mulher reconhece na voz de Jesus a voz do pastor. Por isso ela diz que vejo que és um profeta, porque ele falou aquilo que o coração dela tinha que escutar. Então, como uma ovelha que ouve a voz de seu pastor e já começa a se tremer, assim como um marido ou uma esposa que está afastado um do outro por um motivo de uma viagem, por motivo de uma doença, e aí quando ouve a voz dessa pessoa, quando sente o cheiro dessa pessoa, fica completamente abalado, o espírito fica totalmente abalado, assim ela também ficou, porque como ovelha ela reconheceu a voz do seu pastor. E ela reconheceu ali o profeta. Né? Depois nós vamos trabalhar, se não nesse encontro, no próximo, a questão da palavra profeta, para entendermos que Jesus efetivamente ali foi um profeta. Ok? Então, ela reconheceu na voz de Jesus a voz do seu pastor. Ela fora forçada por anos a ir onde não queria, porque seus pastores fugiam diante dos lobos. Então, aqueles homens que apareceram, os 6 homens que apareceram na vida dela, apareceram dizendo que iriam cuidar dela, seriam pastores dela. Mas, na verdade, qualquer problema que acontecia, ou quando eles se cansavam dela, abandonavam os lobos e iam embora, e ela se encontrava indefesa. Mas Jesus permanece com ela para enfrentar o perigo, enfrentar os julgamentos, enfrentar a solidão, enfrentar a depressão. Então, seu espírito inteiro treme diante da voz que a sua essência reconhece, a sua essência humana, de ver que ela não era uma sombra que vagava, que ela não era um objeto, pelo contrário, ela era uma filha de Deus amada. Quantas vezes ela deve ter saído de casa pensando ser apenas mais um dia, em que ela acordava, tinha que cumprir uma rotina, e depois se alimentava, ia dormir, no dia seguinte tinha que levantar de novo e começar tudo outra vez. E de repente ela se depara com alguém que a conhece mais que qualquer outro, que ela nunca viu na vida, mas que naqueles pequenos momentos ali já foi capaz de mostrar que a conhecia muito mais do que ela imaginava, que escaneia a sua alma, que a deixa abalada. Seria possível haver saída para o seu sofrimento? Será que alguém realmente bem intencionado poderia entrar na sua vida e mudar a sua vida e dar sentido à sua vida? Quantas vezes pediu e não ouviu uma resposta de Deus? Aquela mulher já estava desenganada de Deus, provavelmente nem acreditava mais. Né? Apesar dela citar ali o pai Jacó, essa situação toda, adorarem no Monte Garizim, mas ela já estava
afastada de Deus. Ela já não vivia mais essa relação com Deus. E continuando. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, e Messias vem da palavra Machia, né, do hebraico arcaico, que significa ungido. E aí, quando a gente trata no Novo Testamento, que foi em grego, o ungido é Christos. Então, Messias e Cristo têm o mesmo significado. Ok? Às vezes, quando eu dou aula na catequese de crisma de adultos, né, sempre falo isso porque as pessoas têm a impressão que Cristo seria o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo não é. Cristo é no sentido de um ungido. Então, Jesus, o ungido. Ok? Eu sei que o Messias vem. E quando ele vier, então ela ainda tinha essa crença. Então ela não estava totalmente afastada ainda da esperança do que Deus tinha prometido. Mas estava bem sensibilizada, bem esfriada na relação com Deus, bem abalada. Quando ele vier, o Messias, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Ok? A gente vai ver isso também mais para frente. Jesus utiliza uma expressão que ele vai utilizar também lá na frente, quando ele vai dizer para os rabinos, membros do Sinédrio, né? Tu és o Filho de Deus, eu o sou. Isso era uma forma de Deus se apresentar. Tá? Eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Ninguém foi capaz de cobrar isso de Jesus. Mas viram que ele estava conversando com uma mulher samaritana. Ok? Então está no Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículos 25 a 27. Apesar de todo o sofrimento e da infidelidade dos samaritanos, né, do povo samaritano, pelos motivos que nós já falamos aqui no nosso encontro passado, a mulher ainda acreditava no Messias anunciado a Israel. E Jesus se apresenta a ela da mesma forma que o Pai revelado se apresentou a Moisés no Sinai. Aquilo que eu disse para vocês, o eu sou. Né? Isso é muito tratado no Evangelho de São João. E aí vem o termo que Deus se apresentou a Moisés. Quando Moisés pergunta como é que eu vou apresentar ou falar de ti para os meus irmãos que estão no Egito, qual o teu nome? Porque no Egito só se conheciam os deuses pelos nomes. E aí Deus fala no hebraico, né? Eié, Asher, Eié. Eu serei quem serei. Ou seja, Deus não deu um nome que o limitasse, né? Aqui tem todo um sentido. Não me lembro se a gente já falou sobre isso, mas eu creio que sim, quando falamos de Adão e do pecado. Né? Dar nome significa dominar, né? Denominar, dominar. Olha só que interessante, né? Denominar, dar o nome, dominar, vem da palavra dominus, é senhor. Então, ser senhor de alguém. Então, o homem não pode dominar a Deus. E aí Deus diz: eu sou aquele que vive na eternidade. Eu fui, sou e sempre serei. Eu serei quem serei. Eié, Asher, Eié. Ok? Então, ele se apresenta como eu sou para aquela mulher. Continuando, capítulo 4, versículos 28 a 38. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ou seja, não é este o ungido, esperado? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Rabi, mestre, né? Come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Perguntaram entre si, né? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa.
Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Isso nós vamos trabalhar no nosso próximo encontro, essa parte de baixo. Ok? Interessante é que nós vemos aqui que a mulher abandonou o seu canto e foi à cidade dizer aos outros samaritanos, e com coragem, porque ela era mal vista, né? Vim de ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? E ela dá o seu testemunho, empenha a sua palavra. Então, imaginem vocês que os samaritanos viriam e encontrariam quem? Um judeu, inimigo deles. Mas essa mulher deu o seu testemunho, ela afiançou a autoridade de Jesus. Como um odre seco, odre, aquela bolsa que carregava vinho, né? Que recebeu o melhor vinho do mundo, ou seja, a palavra que Jesus direcionou a ela, o Espírito Santo que ele soprou para ela, a mulher não se conteve e deixou para trás tudo o que aprendia ao seu passado. Ela ia todos os dias ao poço com seu cântaro velho, encher sua vida de água passageira. Agora ela estava cheia da vida eterna e precisava se livrar das algemas que a prendiam. E foi levar o evangelho aos samaritanos de sua aldeia. Então ela já foi evangelizar. Veja que interessante, né? Aquela lição que Jesus dá no final do evangelho, ir pelo mundo inteiro e levar o evangelho a toda criatura. A mulher já estava fazendo isso, cheia do Espírito Santo que foi. Então foi como que um Pentecostes na vida daquela mulher. Um Pentecostes antecipado, em que ela vai evangelizar porque ela se viu cheia do Espírito Santo. Antes ela não tinha nada para dar a ninguém. Pelo contrário, tinham tomado tudo dela. Ela era uma sombra que andava, ou seja, não tinha nem mais brilho de vida. Agora ela brilhava e era o próprio amor a se espalhar. Enquanto ela estava vazia do Espírito Santo, ela se arrastava pela vida. Agora, inundada do Espírito Santo, consumida pelo fogo do Espírito Santo, transbordando o Espírito Santo, por onde aquela mulher passava, o Espírito fluía. E ela, com coragem, começa a falar e provavelmente pela beleza, pela riqueza, pela potência da sua pregação, aquelas pessoas viram que algo aconteceu na vida daquela mulher. Até porque a vida dela se transformou. E ela passa de uma mulher sem vida para uma mulher que brilha para aquelas pessoas. Então as pessoas resolveram dar ouvido a ela, coisa que nunca tinham feito. A vida dela toma sentido. E capítulo 4, 39 a 42, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Então, no princípio, a priori, foi o testemunho dela que tocou o coração dos samaritanos, né? Porque ela deu esse testemunho. E mais ainda, disse tudo que ela tinha feito. Então, se apresentou como alguém que, mesmo sem tê-la conhecido, sabia da vida dela. Era algo de sobrenatural, algo de extraordinário. Né? E continua aqui São João. Indo, pois, ter com ele, com Jesus, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. Então, apesar de ser um inimigo, por ser um judeu, eles viram que era algo que traria um plus, um acréscimo para a vida deles. E ficou ali 2 dias. Então, Jesus, que estava voltando para a Galileia, fica 2 dias parado ali com os apóstolos. E muitos mais samaritanos creram nele por causa da sua palavra, agora por causa da palavra de Jesus. E aí, eles que foram por conta da mulher, que foi uma intermediária, como todos nós que somos batizados, somos intermediários, viramos profetas, né? Vocês vão entender melhor por que eu estou dizendo isso, profetas, né? Mas só adianto para vocês que o profeta é sempre o intermediário. Então, ela que foi uma intermediária, né? Jesus tinha sido o intermediário entre ela, o Pai e o Espírito Santo. Agora, ela é intermediária entre Jesus e os samaritanos da aldeia dela. Ok? Então, ela foi esse instrumento. Então, no princípio, foi o motivo pelo qual eles deram ouvidos a Jesus. E agora são os próprios samaritanos da aldeia que falam à mulher. Já não é pelo teu dito, ou seja, pelo teu testemunho, que nós cremos. Porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, aquela mulher que até então não tinha serventia, finalidade, importância nenhuma, ela se torna para eles alguém que evangeliza, alguém que os resgata
e que os traz de volta para a vida também. Ou seja, Jesus utilizou daquela pobre mulher para ser instrumento da construção, da edificação do seu reino. Deus poderia ter se valido de homens sábios dentre os samaritanos para converter aqueles corações. Poderia ter ali surgido como um samaritano, talvez Jesus pudesse ter nascido como um samaritano, se fosse o caso, mas foi como judeu, como alguém visto como inimigo daquele povo, e se apresentou a alguém fraco, desprezível naquela sociedade, uma mulher que era mal vista. Ele transformou primeiro aquela vida vazia para que o seu testemunho convertesse outros tantos corações vazios. Como diria Padre Pio, a melhor forma de curar um coração machucado pelo pecado é fazendo todo o bem que lhe é possível. E é isso que Jesus permitiu, que aquele coração machucado adquirisse importância, né? Aquela mulher que tentava sugar a luz dos outros se tornou farol para seu povo. E o brilho que radiou de suas palavras deve ter sido tanto que não houve questionamentos entre os samaritanos, quando ela indicou que encontrou o Messias. Não houve sabatinas nem cobranças, todos creram pela palavra que ela disse e foram ouvir Jesus, foram salvos. Ok? Então Jesus deu sentido também missionário à vida dessa mulher. E assim chegamos ao final, meus queridos, vendo toda essa transformação que Jesus opera, dando a ela a oportunidade, como que numa confissão, de abrir o seu coração, de rasgar o seu coração para receber a água da vida, que é o Espírito Santo, e assim não somente mudar a vida dela, mas torná-la instrumento para mudar a vida dos outros. Ok? Todos também, como samaritanos, como essa mulher samaritana, somos chamados também a rasgar as nossas vidas muitas vezes sem sentidos. Cada um sabe a sua história de relação com Deus, alguns mais estáveis, outros mais instáveis, alguns ficaram afastados, alguns tiveram momentos de silêncio, momentos de afastamento, momentos de distanciamento, e Jesus está ali à beira do poço esperando por você para permitir que você se abra, que você encha o teu poço seco do teu coração com a água da vida do Espírito Santo e assim transforme um jardim florido no mundo para se tornar o reino de Deus. Ok? Vamos agradecer então a Deus, pedindo que as nossas vidas também adquiram sempre um sentido de existência e que Ele, como pastor, não desista jamais de nós, mesmo quando ovelhas rebeldes nos afastarmos dos apriscos que Ele tem reservado para a nossa segurança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Evangelista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma semana muito abençoada a todos. Shavua Tov. Até o nosso próximo encontro, Leit Haot. Que a paz de Deus habite no coração de cada um de vocês. Shalom Aleichem. E lembrando que o meu e-mail está aqui embaixo. E que peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, que deem like e que comentem o que vocês têm achado dos nossos encontros, ok? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, quando veremos a terceira e última parte dessa passagem de Jesus e a mulher samaritana. Deus os abençoe.